Com esse lance de ter que dar preferência a ficar em casa e tal, eu já não rodo de moto já tem umas 2 ou quase 3 semanas. Então resolvi tirar essa tarde durante a semana mesmo pra recarregar a bateria da orelhuda, que tá precisando, né? Tanto tempo que eu não ando de moto e eu acabei não deixando no battery tender como eu costumo fazer, né? Principalmente quando eu viajo e viajo sem moto, né? Claro. E também no início aí da pandemia, que eu fiquei aí mais de um mês em casa, eu deixava direto a bateria no battery tender. Dessa vez eu não fiz isso, então vamos lá, enquanto eu tô aqui tirando a poeira e a ferrugem, vamos trocar uma ideia sobre manutenção de motos, principalmente a minha experiência, obviamente, em relação à manutenção pré e pós viagem. Para começar, eu não sou mecânico, né? Então por isso mesmo que eu gosto de deixar a manutenção da moto sempre muito em dia, assim. Eu faço uma revisão por ano, 1 ou 2 revisões por ano, depende muito do quanto eu rodo. Entre 10 e 15 mil quilômetros eu faço uma revisão completa aqui na orelhuda. E eu fiz no final do ano passado a de 50 mil dela. A orelhuda agora tá com quase 60 mil, tá com 58 mil e, deixa eu ver aqui, 58.662 quilômetros. E eu fiz essa revisão 50 mil na Tedesco, onde foi feito tudo, cara, como a troca de todos os fluidos, né? Fluidos e óleos, ou seja, fluido do freio, óleo da suspensão, obviamente fluido do motor, óleo do motor, caixa de câmbio, primária. Foi feito também ali o embuchamento da roda traseira, que precisava ter sido feito, a lubrificação completa da moto, na caixa de direção, nos rolamentos e tudo que numa revisão completa se faz, né? Reaperto geral e algumas outras coisinhas aí também, como eu falei do embuchamento da roda. E eu falo sobre essa revisão, se você quiser mais detalhes sobre ela em si, né? Da revisão de 50 mil da Dyna Street Bob. E inclusive falo do preço também dela, dessa revisão. Tem um vídeo que bem completo sobre isso. Vale a pena aí você assistir caso você tenha interesse aí em saber um pouco mais dos custos de ter uma Dyna 2016 como essa daqui é a minha. Feita essa revisão, eu ainda troquei o óleo antes de ir pra estrada. Já sei, porque é uma coisa que eu gosto de fazer também. Toda vez que sai pra estrada, eu gosto de sair com os óleos novos, né? Eu me lembro que na época eu precisei trocar de qualquer jeito, porque já tava dando 4 mil quilômetros, mas é uma coisa que eu curto fazer, principalmente se você for fazer viagem longa, né? Não foi o nosso caso, a gente fez só 2 mil quilômetros. Orelhuda já raspando pedaleira aqui. Foram só 2 mil quilômetros, mas quer dizer, você poderia ter aí uma gordura de não precisar trocar o óleo dessa forma como eu fiz, né? Como eu tô falando, mas na época eu já lembro que tinha batido os 4 mil, eu troco sempre de 4 mil quilômetros. Os óleos da primária do motor, eu troco tudo na verdade, até do câmbio. O câmbio não tem necessidade, você pode trocar a cada 8 mil quilômetros. O manual até fala 12 mil, então foi a única coisa que eu fiz para viajar. E aí quem acompanhou a viagem aí viu que a gente pegou alguns trechos de terra
muitas cidades com paralelepípedos, né? Pé de moleque e tudo que as cidades históricas têm para oferecer nesse sentido, né? E a moto bateu pra caramba. E aí na volta, a primeira coisa que eu fiz foi ter limpado o filtro de ar. O filtro de ar tava imundo, por mais que eu use a capinha dele na hora de passar por um trecho de terra ou pegar uma estrada de terra. O filtro de ar ele ficou bem sujo, né? E o meu filtro é aberto. Mas mesmo se você tiver um filtro de ar com marmita, ou seja, um filtro fechado, eu recomendo demais você limpar ele conforme a necessidade, né? Ou seja, das mesmas condições que eu fiz, por exemplo, pegando estrada de terra e tal. Ou então se você pegar muita chuva, vale a pena você manter o seu filtro de ar sempre limpo para o funcionamento da tua moto mesmo ficar bom, né? E você não ter problemas aí futuros quanto a isso. É bem importante você manter o filtro de ar sempre limpo. Então foi a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei de viagem. Eu mesmo faço em casa rapidinho. Aí limpo um pouco ali a borboleta, né? Até dou um confere na borboleta ali para ver o quão de sujeira que tem, porque inclusive ela recebe um pouco o óleo, né? O retorno, tem um ladrão do óleo que sai por ali também. Então é bom sempre você dar um confere também nisso e fazer uma limpeza da borboleta. E aí eu percebi que tava rolando um vazamento ali nas bengalas, cara. O retentor tinha ido pro saco dos dois lados, mas do lado esquerdo tava pior. E não tava vazando muita coisa. Eu gosto de reparando nele aqui no retentor daqui, onde eu tô mesmo, estou pilotando. Eu consigo ver os retentores daqui, então eu consigo ver se tá vazando ou não. Eu comecei a reparar que tava deixando marca de óleo ali. Falei, bom, ferrou, retentor. E aí, conforme o tempo foi passando, eu percebi que a moto tava apresentando um comportamento meio esquisito nas curvas e tal. Ela ficava querendo, você jogava para um lado, ela ficava balançando de um lado para o outro, sabe? Não estava muito seguro não. Então foi feita a troca dos dois retentores. Aí a gente vai olhando, né? E como é que tá a caixa de direção, o rolamento da caixa de direção? Também estava com calo. Aí precisei trocar o rolamento da caixa de direção. E aí, já que a gente está vendo quantos mil quilômetros está a moto, quase 60 mil, vamos ver as velas também. Aí viu as velas, estava precisando trocar, já estava no limite também. Segunda vez que eu troco esse jogo de velas aqui da moto. Então elas duraram aí 40 mil. E elas não eram de Iridium, se eu não me engano. Então eu acho que durou bastante. E agora eu coloquei as velas de Iridium. Recomendação aí do Edge, da Mammoth. Pra mim, tanto faz, assim. Acho que não faz muita diferença pra Harley ou pro meu tipo de pilotagem ter uma vela de performance, digamos assim. Mas o Ed falou que dura mais. E eu falei pra ele, bom, se dura mais e na caixa tá falando que dura 3 vezes mais, essa vela aqui no mínimo tem que durar 120 mil quilômetros, pô. Se as normais duraram 40, é claro que eu acho que não vai durar isso tudo não, mas enfim, a gente vai acompanhando. Mas isso foi bom também, porque a gente dá uma olhada nas velas, vê como é que tá a queima do combustível e, pô, o que saiu ali foi muito tranquilo. Deu uma bela tranquilizada em relação ao motor e queima de combustível, sabendo que a minha moto aí tem o fuel pack, né? Como é uma coisa que o fuel pack você que faz, né? Eu que fiz o mapa,
Eu só mandei lá pra Vance Hines para eles darem uma otimizada no mapa. Isso é legal, né, do Fuel Pack, que você faz do teu próprio mapa, né, de acordo com eita, tava no neutro, de acordo com o escapamento que você tem, de acordo com a tua moto e tal. Aí você faz o autotune, você faz o mapa. E aí no meu caso eu não tava achando ele não tava ficando muito bom, sabe? Embaixo a moto tava parecendo uma cabrita. Opa, obrigado, senhor. Em baixa velocidade a moto tava parecendo uma cabritinha, assim. Às vezes você mantinha a velocidade assim, ela dava uns trancos e tava dando muito backfire. Isso daí quando eu mudei, né, o escapamento pro escapamento 2 em 1. Aí eu mandei pra Vance Hines, expliquei o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo na moto e tal, e eles fizeram um ajuste fino e me devolveram esse mapa. E a moto ficou excelente, cara, excelente. Mas, como eu disse, estava me preocupando um pouco, né? Porque, enfim, não sou profissional de performance, remap, nem nada disso. E ver que as velas estavam com a queima correta ali, certinha, as duas estavam idênticas em relação à queima, então isso me tranquilizou bastante. E aí fui fazendo isso, né? Foi uma revisão que era pra só ter trocado o óleo e tal. Acabei fazendo uma geral aí na moto, porque teve que trocar óleo da suspensão de novo. Eu troco todo ano, eu troco fluidos de freio e óleo da suspensão, óleo da bengala. Acabou que essa troca aconteceu antes por causa do retentor, né? Você troca os retentores, você tem que trocar o óleo também. Cara, essa estrada é muito divertida. Eu tô falando aqui pra câmera e tentando prestar atenção na estrada. Não sei nem se o vídeo vai ficar legal ou não, se eu tô falando coisas que façam sentido, porque não é fácil, né, você andar aqui numa estrada dessa cheia de curva, num ritmo que eu curto, né, porque esse é o ritmo que eu curto andar aqui, por já até conhecer um pouco mais a estrada e ainda trocar ideia com vocês aqui falar pra câmera, né? Falar pra vocês. E aí isso, acabou que uma troca de óleo na Mamute. Obviamente eu fiz tudo lá na Mamute, porque é uma oficina, cara, que além do Rafa e do Ed serem muito brothers, o Rafa conhece agora a moto por inteiro, sabe? Já fez bastante coisa nela. Então já tem o histórico, enfim. É um cara que eu coloco a minha moto na mão dele e eu sei que vai ficar tudo bem, que ele vai cuidar muito bem dela. E foi assim nessa revisão que a gente passou o dia inteiro lá. Inclusive a troca dos retentores eu filmei, então talvez role um vídeo lá na Mamute mostrando como foi feita, enfim, como que tava a moto. Eu devo falar do que eu tava sentindo com a moto e tal. Mas enfim, eu só queria trocar essa ideia para mostrar um pouco do que foi feito, né? Do que eu fiz e do que eu costumo fazer sempre que eu volto de viagem, vou e volto de uma viagem um pouquinho mais longa, que exige um pouco mais da moto. Nessa viagem de Minas Gerais, a moto foi muito exigida por causa do calor e a suspensão, né? Você vê que os retentores ainda eram originais, então eles aguentaram aí quase 60 mil quilômetros. Eu não sei se isso é bom ou ruim. É uma moto que já pegou, já teve teus dias aí de off-road. Então aguentou bastante, na minha percepção, esses retentores originais, 60 mil quilômetros com eles. Os rolamentos da caixa de direção eu já tinha trocado antes.
Acho que é a segunda vez que eu troco, segunda, terceira vez que eu troco a caixa de direção. Então, como se fosse uma a cada 20 mil quilômetros. Aí, de resto, a moto com 60 mil quilômetros praticamente. Tá sensacional, cara. Eu tô me divertindo muito ainda com essa moto aqui. É uma moto que provavelmente eu vou demorar muito para trocar. Se eu for trocar, né? Minha ideia não é trocar de moto, mas quem sabe ter uma segunda moto aí. E aí, qual segunda moto eu pegaria? Não sei, veremos. É isso aí, já troquei bastante ideia com vocês, saindo aqui de Cabreúva, voltando para Rodovia dos Romeiros. Deixa eu curtir um pouquinho agora aqui a motoca. Ah, se você chegou até o final desse vídeo, coloca aí nos comentários, orelhuda na Romeiros. Valeu, galera! Não esquece de deixar seu like também aí no vídeo. Nunca peço, então tô pedindo agora.